Abra a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Vou dar como uma continuação, pastor Mário, da mensagem da semana passada, apesar de a gente não ter combinado. E eu peço perdão que foi uma semana corridíssima. E eu foquei muito lá no salve e não consegui nem ouvir a tua mensagem. Aí hoje eu vi o esboço da sua mensagem, eu falei, Jesus, glória a Deus, está parecido. Atos 2, 36, a seguir. Que diz assim. Alguém está procurando ainda? Vamos lá, você vai deixar aberto aí, tá? Quando terminar, você não fecha o Atos 2, deixa aí que a gente vai trabalhar ele um pouquinho. Atos 2, 36 diz assim: Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: Salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Podem se sentar. Esse texto, você deixa ele aberto aí, ele é o quadro do início da igreja cristã. Quando a igreja começou, no dia de Pentecostes, ela foi selada pelo Espírito Santo, mas ela começa a igreja cristã com Cristo, obviamente. Né? Cristo disse para Pedro: em ti estabeleço, nessa pedra, né? Nessa declaração, em Jesus, na verdade, estabeleço a minha igreja, né? E deu chave para abrir e fechar, autoridade para ligar e desligar, né? E trouxe ali aos apóstolos a missão de levar o evangelho a todo mundo, a pregar em todos os lugares. Mas antes, eles precisavam esperar que o Espírito Santo fosse plenamente derramado sobre a igreja constituída. Isso acontece 10 dias depois que Jesus sobe aos céus. Então, para quem não sabe, quando Jesus morre na cruz, ao terceiro dia ele ressuscita, e ele permanece aqui na terra ainda, conversando com muitas pessoas, e apresentando, trazendo últimas instruções durante 40 dias. Ressuscitado ainda durante 40 dias. Ao fim desses 40 dias, ele sobe aos céus. Em Atos 1:8, você vê ali ele subindo aos céus e dizendo a eles: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E então, depois disso, vocês serão minhas testemunhas em toda a Judeia, né, Samaria, né, e até os confins da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E isso acontece, então eles se reúnem, esperando o cumprimento da promessa, e por 10 dias ali eles vão orando, vão buscando ao Senhor, e no cenáculo eles estão reunidos, aqui neste momento, no dia de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, Pentecostes, de Penta, de 50. Então, 50 dias depois da Páscoa, Jesus
já tinha morrido, ressuscitado, já tinha subido aos céus, e agora cumpre-se João 14, quando Jesus disse: eu enviarei o Consolador. Cumpre-se Mateus 28, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então naquele momento desce o Espírito Santo em forma de línguas de fogo, repartidas sobre a cabeça de cada um daqueles 120 homens e mulheres que estavam reunidos naquele lugar. E o Senhor enche aquela casa com vento veemente e impetuoso, aleluia, e por isso nós somos chamados de pentecostais, porque no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre a sua igreja, e a igreja agora reunida ali, todos falando em outras línguas, e ao que dá a entender, não era a língua entendida, era a língua falada nas nações. Então você tinha ali um galileu que mal falava ali o aramaico, ele começa agora a falar em egípcio, começa a falar em árabe, começa a falar em outras línguas conhecidas na época, e todos eles reunidos ali. E lá do lado de fora, as pessoas que vieram para a festa do dia de Pentecostes, muitos judeus viajando até Jerusalém, eles olham aquele barulho, dentro daquele lugar, aquele tumulto, aquele barulho, cada um falando numa língua. E lá de fora eles falam: esses homens beberam, estão todos embriagados. E ali Pedro, cheio de ousadia, sai de dentro do cenáculo e diz a eles: não, nós não estamos embriagados, nós estamos cheios do Espírito Santo. Prega para eles. E aqui você vê o relato que eu li a partir do versículo 36, quando ele traz para aquela multidão uma mensagem de avivamento, uma mensagem de entendimento. Olha, vocês estão vindo em Jerusalém buscar Deus, buscar paz para as suas almas, buscar o perdão dos seus pecados. Portanto, eu digo, este Jesus, Israel, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Eu quero que você dê glória a Deus. Este Jesus, Israel, que vocês disseram que era um falso profeta, que era um enganador, um charlatão, alguém que queria destruir a lei, que queria destruir o templo. Não, Israel, esse Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, o fez Senhor e Cristo. E essa mensagem é a maior mensagem de avivamento que pode existir na história, e essa mensagem comove agora aquela multidão. E o sinal do avivamento começa a se manifestar entre aquelas pessoas, e eles dizem, quando eles ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração. A aflição veio naquela hora, dizendo: o que foi que eu fiz? O que eu faço agora? E perguntaram para Pedro: o que nós faremos? E Pedro diz: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados. Essa é a mensagem que Pedro pregou. Arrependimento. Nós buscamos um avivamento, amém? Mas nós buscamos muitas vezes o avivamento errado. Queremos um avivamento de movimento gospel, um avivamento de movimento em dons, um avivamento em manifestações exteriores. Mas o verdadeiro avivamento bíblico, e eu quero falar hoje de 5 evidências do avivamento bíblico, e se der tempo eu vou te dar 7 conselhos no final. O verdadeiro avivamento bíblico começa com essa mensagem: arrependam-se, porque Cristo foi crucificado por causa de ti. Arrependa-se, peça perdão dos seus pecados, seja uma nova criatura, pois Cristo morreu para nos salvar dos nossos pecados. Glória a Deus, glória a Deus. Então, o que eu quero falar hoje aqui para nós: 5 evidências que mostram que o avivamento chegou na nossa vida. Eu quero saber se você está aqui nessa manhã, como eu, ansioso, buscando ter uma igreja avivada. 4 pessoas estão esperando comigo.
Eu quero saber se nessa manhã você está esperando uma igreja que fala em línguas, que profetiza, que prega o evangelho, que o pecador se converte. Eu quero saber se, como eu, você quer impor as mãos e os enfermos serem curados. Eu quero saber se, como eu, você quer que as nossas crianças sejam batizadas neste sábado no Espírito Santo e falem em línguas e profetizem e sejam cheias do Senhor. Você quer? 5 evidências vão dizer se nós estamos no caminho certo. Primeira evidência de que o avivamento chegou, é gerado no nosso coração o temor do Senhor. Há um temor, há um respeito extremo, há um entendimento da santidade de Deus, e isso me leva a atitudes. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo fala: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. O temor do Senhor me mostra quem eu sou. O temor do Senhor mostra o quanto eu sou pequeno, fraco e falho. O temor do Senhor mostra o tamanho da santidade do Senhor e me faz tomar cautela nas minhas palavras, nas minhas ações, nos meus pensamentos, nos meus relacionamentos. Aqui em Atos dos Apóstolos nós lemos agora, versículo 43, fala que eles estavam cheios de temor. Diga comigo, temor. Temor. Temor, não é medo. Medo você faz e quando a pessoa não está vendo, você faz. Temor não, mesmo que você não esteja vendo aqui aquela autoridade, mas você faz a coisa certa porque você sabe que aquela autoridade é para ser respeitada. Primeiro sinal do avivamento bíblico, o nosso coração fica cheio de temor de Deus. Aonde você estiver, não vai ter um pastor te olhando, não vai ter um líder, não vai ter o seu cônjuge, não vai ter seu pai, mas você está ali naquele lugar e você sabe, aqui do meu lado está o Senhor Jesus, dentro de mim está o Espírito Santo de Deus, e o Pai Celestial está sobre todas as coisas, analisando e olhando para tudo, então eu vou tomar mais cuidado, vou ter mais temor do Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Primeira evidência é o temor do Senhor. Eu li aqui, pastor Mário, 1 Timóteo 1,15 e Atos 2,43. Segunda evidência de um avivamento, quando nós reconhecemos realmente e pedimos perdão pelos nossos pecados. Eu ouço alguns testemunhos e eu fico muito chateado. Porque no testemunho a pessoa fala durante 40 minutos de quem ela era antes. Todos os pecados que ela cometeu e parece até que se esboça certo sorriso no rosto, se lembrando de um passado. Como se fosse algo bom naquele tempo. Tinha um colega que ele sempre dizia: quando eu era do mundo eu fazia isso, quando era do mundo eu fazia aquilo, quando era do mundo que não sei o que, quando era do mundo que não sei o que lá. E um dia uma outra colega chega para ele e fala: eu acho que você tem saudade, né? Porque você só fala de quando você era do mundo. Tomar cuidado, porque o nosso passado, ele deve nos trazer vergonha. E aqui você vê isso na vida do apóstolo Paulo, Filipenses 3, 7 e 11. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. E toda a sequência traz o contexto. O passado, eu preciso me envergonhar dele. Segundo sinal, evidência de um avivamento na minha vida. O primeiro é o temor do Senhor. O segundo, você não quer mais saber daquele seu passado. Aquilo não te traz alegria, quando você se lembra de quem você era, do que você fazia, você não quer mais. Você se sente mal de pensar que você fez aquilo no passado e o seu coração se enche de arrependimento e você fala: Senhor, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria a mesma coisa. Um dito popular, um costume do mundo é dizer que se eu voltasse atrás eu faria tudo do mesmo jeito. Já ouvi isso tantas vezes. Mas nós temos que pensar diferente.
Porque nós ofendemos a santidade de Deus com o nosso passado, nós ofendemos pessoas, nós ofendemos filhos, nós ofendemos cônjuges, nós ofendemos autoridades, e isso é para trazer vergonha e nós não querermos mais. E quando nós testemunharmos é com lágrimas e dizendo: aquilo foi errado e eu me arrependo disso, não quero isso de novo na minha vida. E serve de testemunho para que outra pessoa não cometa. No mesmo texto de Atos 2 que nós lemos, o verso 38 diz: Pedro respondeu a eles: arrependam-se. Eles erraram ao apontar o Filho de Deus como um malfeitor e levá-lo para a cruz. Arrependam-se, isso que vocês fizeram errado. Toda vez que uma pessoa rejeita Cristo, ela faz como esses religiosos dessa época. Porque nós não estamos falando de pessoas desconhecedores da lei, não. Desconhecedoras da lei. Estamos falando de pessoas que estavam indo para festejar uma festa religiosa chamada Pentecostes, onde eles traziam ofertas de primícias, onde eles se reuniam, viajavam dias, e não tinha transporte fácil como é hoje. Corriam risco de ser assaltados no meio do caminho, viajavam semanas até Jerusalém para festejar o dia de Pentecostes. Eles sabiam da lei, conheciam a Deus, mas desprezaram Jesus. E toda vez que alguém despreza Jesus, nós estamos crucificando ele injustamente. E eles se encheram agora, se encheram de temor, se encheram de arrependimento, e o Espírito Santo tomando a boca do apóstolo Pedro. Oh, aleluia, como eu queria estar lá nesse dia. O Espírito Santo toma a boca daquele homem que não sabia nem falar direito, não sabia ler, e usa de uma forma poderosa para trazer para aqueles homens, que muitos deles eram estudados, conhecedores, e diz a eles: arrependam-se, porque vocês mataram o Filho de Deus injustamente. E eu e você temos que ter essa evidência no nosso cristianismo. Avivamento é arrependimento. Sem arrependimento não tem avivamento. Sem arrependimento não tem avivamento. Eu podia parar aqui agora e deixar essa palavra na sua mente. Sem arrependimento não existe avivamento. Custa caro para a tua vida. Concessões, coisas que você e eu fizemos no passado, custou caro. Custou a morte do Senhor na cruz. Foi sofrido, foi terrível, foi no nosso lugar até o inferno. O lugar que Ele nos tirou é de pranto, de dor, de tristeza para sempre, 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 não tem fim, é eterno. Deus te fez eterno, a sua alma é eterna, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno, e nós estávamos condenados ao inferno, e o Senhor nos resgatou dessa morte, morrendo no nosso lugar, e nos deu a eternidade, só que agora na glória. Então meu coração precisa ficar cheio de alegria e de arrependimento, como uma evidência do avivamento na minha vida. A terceira evidência é conversão, é mudança de caminho. O apóstolo Paulo, ele era convencido antes de se converter. Atos 26, ele conta um pouquinho da história dele. Ali diante do rei, ele conta, evangeliza, e ele fala: eu também estava convencido de que faria todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Ele era um perseguidor contumaz da igreja. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga a outra a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu.
mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia, em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. E o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais envio para abrir-lhe os olhos, convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O chamado desse homem, primeiro, foi muito trágico, muito forte. E o Senhor o chama para uma obra de levar um evangelho que traz conversão, mudança de caminho, evidência de avivamento. Eu não sou mais a mesma pessoa que eu era antes. Terceiro ponto de uma evidência: o seu caminho vai mudar. Se você vivia na rodinha de escarnecedores, de beberrões, você não vive mais. Se você vivia ali com conversas profanas, conversas do mundo, falando da vida dos outros, falando de coisas que não convêm, piadinhas imorais, lascívia, se você se vestia de modo que os homens cobiçavam a sua aparência, você não deve mais se vestir assim. Os homens têm que cobiçar a sua santidade, mulher, e não a tua aparência. Se você era um homem que vivia nos palavrões, na bagunça, na droga, hoje as pessoas têm que olhar para você e ver uma nova criatura, uma pessoa que vence o pecado, que é transformada, que tem uma nova linguagem. Isso é conversão das trevas para a luz. Eu não tenho nada com o mundo e você não tem que ter nada com o mundo, senão não há evidência de avivamento na minha vida. Evidência. As pessoas têm que olhar para você e falar: essa pessoa realmente é outra. Quem te conhecia de perto, agora olha para você e você fala não ao pecado. Antes você falava sim, hoje você tem que falar não. E muitas vezes falar não. Isso vai fazer com que as pessoas que andavam com você antes não vão querer andar com você mais hoje. É fato. Não tem mais a mesma linguagem. A conversa mudou. Hoje você tem um novo espírito. Hoje você não vive mais, como ele disse aqui, convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Você tinha antes um senhor sobre a tua vida com S minúsculo, chamado Satanás. Hoje você tem um Senhor com S maiúsculo, Senhor Jesus Cristo, Salvador das nossas almas, santificador da nossa alma, do nosso espírito. Você tem dentro de você um espírito chamado santo. Diga comigo: santo. Se ele é santo, eu tenho que fugir da sujeira do pecado. Evidência de avivamento é mudança de comportamento. O Senhor te chamou para uma nova vida, amém? É evidência. Diz a palavra do Senhor: evidência de avivamento é você querer aprender mais do Senhor. É você ter prazer na palavra do Senhor. É você ter prazer em buscá-lo em oração. Evidência de avivamento é você ter uma vida de relacionamento com Deus. Ainda estou no terceiro tópico ainda. Isso tudo é mudança. Quantas pessoas não deixam de zerar as suas séries na Netflix, mas não zeram a sua leitura bíblica diária? A leitura bíblica está parada lá no começo, mas as séries novas lançadas estão todas em dia. Isso não é evidência de avivamento na tua vida. Você tem feito escolhas erradas. O Espírito Santo, eu não vou dizer que ele não está contigo não, que quem sou eu para julgar? Mas ele pode estar muito triste dentro do teu coração, porque não há um relacionamento. Como um casal, pense no relacionamento nosso com o pai, como um casamento. Se o marido nunca conversa com a esposa, se a esposa nunca está com o marido, que casamento é esse? De vez em quando,
vocês estão junto numa festa de família, trazendo para nós, uma vez por semana você vem para a igreja num culto. Isso é relacionamento, irmãos? Não. Relacionamento chama-se intimidade. É você estar sozinho com aquela pessoa. É você estar no lugar secreto com o Pai. É evidência de avivamento, é você buscar o Senhor diariamente em oração, leitura da palavra, em jejuns, em consagração. Não existe outra mensagem, não existe outro segredo. Cristão ora, cristão lê a Bíblia, cristão jejua, cristão tem comunhão com os irmãos, anda junto com a igreja, não vive separado. Isso é sinal de avivamento na tua vida. Posso ouvir um amém? Em nome de Jesus, igreja, você precisa de combustível. Combustível. Nós precisamos de fogo e de combustível. O fogo vem do Espírito Santo, mas o combustível quem prepara é você. É você que põe palavra no seu coração, é você que se enche de oração, e o Espírito Santo vem com fogo e queima isso e oferece ao Senhor como um sacrifício suave, e você se sente prazeroso, sente prazer na presença do Senhor. Oh, aleluia! Então, busque conhecer ao Senhor. E sabe o que vai acontecer como evidência desse avivamento, de mudança de comportamento? É o que nós lemos lá em Atos. Agora no versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Simpatia de todo o povo. A pessoa pode até não concordar com você, ela pode até não querer o seu Deus, porque isso é uma decisão, uma escolha pessoal, mas ela vai ver em você alguém de valor, ela vai ver em você uma pessoa de confiança, ela vai ver em você alguém que se pode espelhar, porque a Bíblia diz que aqueles homens, cheios do Espírito Santo, tiveram como evidência do seu avivamento, receber a simpatia de todo o povo. O apóstolo Paulo fala também, quando ele conta aqui em Gálatas 1, 15, 24, a respeito também da sua conversão, da sua vida, ele fala que foi lá, conheceu os irmãos, recebeu de Jesus direto, falou com Tiago, falou com Pedro, conheceu ali vários outros profetas, e ele diz, quando ele está ali, falando do seu testemunho, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Aquele que te conhece, falava, aquele que antes se enganava, não dava para fazer negócio, porque você ia levar uma rasteira. Hoje é honesto, é diferente. Nossa, aquela pessoa que antes era fofoqueira, hoje só fala bem das pessoas. Como essa pessoa mudou? Glorifica a Deus por causa da sua conversão. Terceiro ponto, então, avivamento. Evidência de avivamento é mudança de caminho, é conversão. Como diz o apóstolo Paulo, meus irmãos, eu não me canso de repetir sempre as mesmas coisas. Acho que eu só tenho uma mensagem, só essa. Basicamente é só o que eu falo. Mas se isso vai te trazer vida, tá bom. Amém? Ou você quer chegar naquele dia em Mateus 25 e ouvir, aparte-se de mim, vocês que praticam o pecado, porque eu não te conheço. Ou você quer ouvir, vinde benditos do meu Pai, possua por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Escolha hoje. Eis que te propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que você viva. Essa é a mensagem, igreja. Quarta evidência do avivamento. Buscar a Deus junto com outros irmãos. Receber palavras proféticas e cumprir. Isso acontece muito entre nós. Você está em oração ali despretensioso. Você está fazendo uma oração gostosa ali com os irmãos. É tão gostoso, irmãs, venham. Posso botar uma peruca e vir amanhã? Não? Posso. As irmãs reunidas amanhã aqui, se deixem usar pelo Espírito Santo. Sinal de avivamento é andar junto,
É comunhão, é você querer estar com aquele irmão, com aquela irmã, é você querer orar junto. Orar junto. Não faça das suas reuniões apenas comida e lazer. Põe oração, põe compartilhar da palavra nisso. Vai ser maravilhoso. O Senhor vai encher aquele lugar. Não vai ser que nem um formigueirinho. Todo mundo sabe a sua função ali naquele lugar. Não tem líder, não tem Senhor. O Senhor Jesus vai estar naquela casa enchendo todo mundo do Espírito Santo. E botando palavra profética. Quantas vezes Deus usou irmãos para trazer palavra profética sobre minha vida, minha casa, em reuniões assim, em jantares de sexta-feira à noite. Que depois do jantar a gente começa a orar e o Senhor começa a encher aquele lugar e a palavra profética ela vem. Sinal de avivamento é buscar fogo santo. Oh, aleluia. Sinal de avivamento é você ter prazer em estar com aquele irmão, com aquela irmã, porque vocês vão orar. Pastor Mário, quando faz umas feijoadas lá, hein, pastor? Aquelas feijoadas são inesquecíveis. Mas o mais gostoso é estar junto. A feijoada é um plus a mais. Estar junto, orar, buscar o Senhor, se encher do Espírito Santo, isso é sinal de avivamento. E a Bíblia diz, Atos 2, 44 ao 46, os que criam mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum, vendiam as coisas, distribuía, todos os dias se reunia no templo, partia o pão de casa em casa, participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Então, avivamento bíblico é você não se conformar com esse momento apenas. Avivamento bíblico não são 2 horas na sua semana. Música do Oficina G3, que sejas meu universo. Não quero te dar apenas um dia da semana. Não, todos os dias. E juntos. Isso é sinal de conversão. Quinto. Obrigado, irmão. Quinta evidência de avivamento. Andar no Espírito e no poder. Eles viviam cheios do Espírito Santo. Olha o que diz. Todos estavam cheios de temor, Atos 2:43, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Cheio do Espírito Santo. Andar no Espírito. Você não deve andar no Espírito somente nos cultos, nas reuniões de oração, mas a sua grande prova vai ser andar no Espírito lá no seu trabalho, lá na faculdade, na escola. É ali que você vai refletir a glória do Senhor. É ali que as pessoas vão ver em você alguém a ser buscado no momento da angústia. É com você que eles vão falar, porque você é cheio do Espírito Santo. E não importa se você é tímido como eu. Vocês pensam que eu fico falando aqui, mas eu sou aquela pessoa. Eu sou a pessoa mais tímida em reuniões sociais assim, muito tímido. Mas em toda a minha história, sempre as pessoas vieram me procurar no particular. Por quê? Para a glória do Senhor. Ver testemunho. As pessoas precisam ver em nós, igreja, testemunho. Precisa ver em você alguém que ele pode confessar um pecado, pedir ajuda de como resolver um problema conjugal, problema familiar, problema financeiro. É em você. Então, isso é andar no Espírito. Muitas vezes se pensa que andar no Espírito é cuspir fogo, levantando morto e curando os enfermos. É também. Mas muito mais do que isso é o dia a dia. Os dois grandes profetas da Bíblia que a gente se admira muito, Elias e Eliseu. Elias fez 7 sinais em toda a sua vida. Eliseu fez 14 sinais em toda a sua vida. Uma vida inteira. Elias fez cair fogo do céu, mas foram 7 manifestações poderosas. O restante foi o dia a dia. Andar no Espírito. 1 João 2,6. Aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou.
E como que Cristo andava? Curou muita gente, expulsou demônio? Sim. Mas na maior parte do Evangelho, se você ler com calma e prestando atenção, você vai ver que a maior parte do tempo, Jesus estava ensinando aquelas pessoas o caminho da salvação. Maior parte do tempo. Então a evidência, quinta e última do avivamento, é andar em espírito e em poder. Diz a Bíblia, Atos 13:9, então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas, o encantador, e disse: filho do diabo, saia de você, você vai ficar cego agora, você está atrapalhando a pregação do Evangelho. Cheio do Espírito Santo, é onde você consegue tomar essas atitudes ousadas, em nome de Jesus. Então, falamos aqui de 5 evidências de um avivamento bíblico. É gerado o temor do Senhor, tem que haver arrependimento, tem que haver conversão, mudança de caminho, tem que buscar a Deus em comunhão, junto com os irmãos, e precisa andar cheio do Espírito Santo, senão você não vai conseguir cumprir o seu chamado nessa terra. Quero te dar 7 conselhos bíblicos, e vou deixar que a Bíblia fale conosco. Efésios 5:14. Se essa palavra te incomodou de alguma forma, se essa palavra falou contigo, preste atenção que diz: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Uma admoestação que eu te faço: receba essa palavra e saia daqui cheio de motivação, de se levantar do meio dos mortos. Mortos são aqueles que não têm o Senhor. Se levante do meio daqueles que não têm o Senhor, e deixa o Senhor resplandecer a glória dele sobre a tua vida. Isso, traduzindo em palavras, você vai ter um novo testemunho, você vai ter uma nova atitude no meio das pessoas que você convive. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Uma admoestação. Segundo, Jesus, ele veio para trazer libertação e cura, para trazer transformação nas pessoas. Isaías é lindo, Isaías 61, Isaías todo é poético, é maravilhoso, quando ele fala que ele veio para trazer liberdade, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Então Jesus veio para isso, para quebrar todo esse sistema mundano em que nós vivemos. E se nós não tomarmos cuidado, igreja, vai acontecer entre nós. Nós vamos crescer cada vez mais, vamos crescendo, mas o que vai acontecer? O que aconteceu com a igreja americana. A igreja americana é grande, é bonita, tem um culto bonito, tudo muito bem elaborado, mas o Senhor não está mais lá. Porque as concessões, as pessoas, elas vieram para uma igreja que aceita tudo. E o que aconteceu? Não se cumpre Isaías. Não houve libertação de cativeiro. Não houve liberdade de preso das trevas. Por quê? Foi uma consciência religiosa que foi amortecida ali naquela igreja. A pessoa pensa que está com Cristo e Jesus denuncia aos religiosos dizendo: vocês dão uma volta ao mundo para fazer um convertido e depois faz ele 2 vezes filho do inferno. Quando nós não somos uma igreja que busca santidade, nós vamos ter cadeiras lotadas, plenas, igreja cheia, mas filhos do inferno 2 vezes, igreja. Então, em nome de Jesus, fica mais um conselho bíblico. Precisamos nos separar do mundo. Diz aqui, 2 Coríntios 6,14, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. Não dá para misturar, não dá para ser legal, para ser boa praça,
quando se trata de santidade. Dá em muitas outras coisas. Você tem que ser legal e boa praça. As pessoas têm que gostar de você, sim. Não pode ser aquele limão azedo. Mas não dá para misturar com pecado. É para denunciar. É para sair de perto. É para não concordar. Vai arrumar umas brigas. Jesus falou, vocês pensam que eu vim trazer paz? Eu vim trazer espada, né, André? Cadê o André? Lá fora. O André perguntou sobre esse texto essa semana. Por quê? É pai contra filho, né, André? Filho contra pai. Jesus é o príncipe da paz, amém? Só que o que acontece? Ele traz paz dentro de você. Mas do lado de fora as pessoas vão querer te matar. Porque você denuncia pecado. Porque você não aceita as práticas desse mundo. O que o mundo tem feito e tem entrado na igreja é relativizar esse livro. Desviados, porque não podem negar o que está escrito aqui, eles dizem, não, este livro aqui, ele é a história de um povo, a história dos hebreus só, dos judeus. Não é a palavra absoluta de Deus. Só que eles seguem outros livros, a falsa ciência, seguem tantas outras coisas que não tem nenhuma comprovação. E esse livro de Gênesis e Apocalipse é comprovado, estudado, perseguido. Não existe outro livro na história mais perseguido do que esse. E ele está aí por todos esses milhares de anos, falando para nós, denunciando o pecado e trazendo a salvação para as nossas almas. Então, se eu viver de acordo com esse livro, eu vou ter paz interior, o Senhor vai habitar em mim, mas eu vou ter muito problema com as pessoas ao meu redor, porque esse livro denuncia pecado. Homossexualidade já tem várias igrejas no Brasil inclusivas. Eu não tenho nada contra nenhum homossexual. Amo, como amo um mentiroso, um fofoqueiro, porque ambos são pecadores. Só que se ambos não se converterem, ambos vão para o inferno. Só que as igrejas inclusivas deixaram isso natural. Não pode trair. Não pode ser promíscuo, né? E o que eu faço com Romanos 1? Que diz que os que praticam homossexualidade, tanto homens como mulheres, são dignos de morte, diz o Senhor. Então não posso relativizar a palavra do Senhor. Então, conselho bíblico, Jesus veio para trazer libertação e cura. É para mudar. Que sociedade tem o crente com o descrente? Nenhuma. Não dá, não é compatível. Então, vamos lutar para sermos o que diz aqui. Somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei e lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Terceiro, portanto, ore e se arrependa hoje. Porque, segundo Crônicas, diz que quando o povo pecasse, segundo Crônicas 7, 13 e 14, Deus mandaria maldição. E não sei quem comentou com a Luciana uma vez que, nossa, Deus não pode, Deus nunca amaldiçoa, né? Amaldiçoa sim. Se a pessoa andar fora dos caminhos do Senhor, vem a maldição. E aqui em Crônicas fala, se eu mandar maldição sobre a terra, e parar de chover, e você parar de colher, e vier doença, e vier isso, e vier aquilo, o que você tem que fazer? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu descerei desde o céu, sararei a sua terra, ouvirei sua oração e sararei sua terra. Então, é necessário isso. Hoje o Senhor nos chama para um tempo de arrependimento. Vamos nos arrepender. Que diferença nós temos feito na sociedade que estamos vivendo? Analise-se todos os dias. Que diferença você tem feito? O que as pessoas veem em você? Arrependa-se e creia que o Senhor vai descer do céu, vai sarar teu coração, sarar a tua terra, te encher do Espírito Santo e você vai ser uma nova criatura de verdade nessa terra, em nome de Jesus. Atenda ao chamado de arrependimento. Jonas, capítulo 3. Jonas pregou
e falou: olha, vai vir destruição daqui 40 dias nessa terra, se vocês não se arrependerem. Eles se arrependeram. Jonas ficou irado. Jonas queria que Deus mandasse fogo e destruísse Nínive, que era inimiga de Israel. Mas quando há um arrependimento, Deus, Ele perdoa. E Deus não cumpre aquele mandamento de destruição. Porque há um coração quebrantado, diz a palavra do Senhor, o Senhor não rejeitará. Amém? Aproxime-se mais de Deus. Quinto, o temor do Senhor te livra de pecar. Quando Moisés... Quando Moisés sobe naquele monte, no livro do Êxodo, para adorar o Senhor e chama as pessoas para estarem com ele, eles veem o monte pegando fogo, vê aquela nuvem e ficam com medo, e Moisés fala: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Então o temor do Senhor, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você o conhece. Vou esperar os irmãos terminar, aí vocês olhem para mim. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você o conhece. Quanto mais você conhece a Deus, mais você entende quem Ele realmente é. Quanto mais você entende quem realmente Ele é, mais temor é gerado no teu coração. E aqui a Bíblia diz: o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. E mais você terá a vitória sobre o pecado. Então não tem segredo, igreja. O segredo está numa vida simples, de oração, de palavra, de entendimento de quem Deus é. Isso vai te ajudar a vencer o pecado. Não adianta você ficar repetindo: eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer. Você vai fazer. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você vai fazer. O apóstolo Paulo disse: o bem que está em mim, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, este está sempre perto de mim. Quem me livrará do corpo dessa morte? Maldito homem que eu sou. E o que ele fazia? Buscava o Senhor, se enchia do Senhor, estava perto de Deus. É maravilhoso isso. O temor do Senhor te livra de pecar. Sexto, Deus está perto de todo aquele que se arrepende. Então que fique essa palavra no teu coração. Deus não vai te abandonar. Posso ouvir um amém? Amém. Deus vai te ajudar nas suas fraquezas. Posso ouvir um amém? Amém. Deus vai te levantar nessa terra. Posso ouvir um glória a Deus? Então se aproxime dele. A Bíblia diz que humilhem-se diante do Senhor e Ele te exaltará. Humilhe-se diante do Senhor. Vá aos pés do Senhor em choro. Tiago diz isso no capítulo 4. Em quebrantamento, em oração, em confissão, em arrependimento, em adoração. Comece a adorar, entre no seu quarto e comece a ser meio maluco, meio maluca, comece a dançar com o Espírito Santo ali no seu quarto, comece a falar línguas, comece a meditar na palavra e declarar os salmos, declarar palavras ao Senhor, encha-se da presença do Senhor e saiba que o Senhor está perto daqueles que o buscam. Deus está pertinho. Então, Tiago disse: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Sexto conselho: Deus está perto daqueles que o buscam, em arrependimento. E por fim, tudo isso que foi dito vai requerer de cada um de nós a palavra coragem. O rei Asa foi um rei muito importante também em Israel. Ele tem muitos ensinamentos, inclusive como a gente não deve terminar a nossa carreira, porque ele faz muita coisa boa, mas no final ele desvia. Mas nesse momento ele não está desviado. E um profeta chega e diz a ele: olha, rei,
O Senhor é contigo se você fizer o que Ele manda. E aí, assim, segundo Crônicas 15:8, assim que Asa ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, o rei Asa encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim, e das cidades que havia conquistado nos montes, e restaurou o altar do Senhor, que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Vai requerer de você coragem, para tirar os ídolos de dentro da sua casa, para tirar os ídolos de dentro do seu coração, para rejeitar amizades que você gosta, mas que não tem te feito bem. São amizades mundanas que você não tem conseguido refletir Cristo nelas, mas elas têm conseguido refletir o mundo em você. Vai precisar de coragem. Diga assim comigo: coragem vem do Senhor. Encha-se do Espírito Santo, que Ele vai te dar coragem para você negar esse mundo. E pode ter certeza, você vai encontrar amigos fiéis, amigas fiéis. Você vai encontrar. Porque você pensa que aquela pessoa que é seu confidente, sua confidente, mas é do mundo, é descrente, ele está te contaminando, está entristecendo o Espírito Santo. Se você não está mudando essa pessoa com o seu comportamento, é hora de dar um basta. E para isso você vai ter que ter coragem. O rei Asa teve coragem. Até a mãe dele tinha um ídolo que ela construiu e colocou no templo. Ele foi lá e destruiu e tirou o cargo dela também de rainha mãe, porque ele teve coragem. Nós precisamos de coragem para vencer costumes, vencer pecados, vencer tradições familiares. Muitas vezes na nossa vida tem tradições que a gente carrega, vem lá do seu pai, do seu avô, da sua avó, você nem lembra mais, mas você pratica aquilo e aquilo é algo que desagrada o Senhor. Você vai ter que ter coragem para romper com isso e ser uma nova criatura no nome de Jesus. Consegui terminar. Então, na prática, meus queridos, busque as coisas espirituais, separe-se do mundo e ande em espírito, em poder e com muita coragem, em nome de Jesus. Quero te convidar para ficar de pé. Se essa palavra falou ao teu coração, eu vou pedir que você ore. Pode louvar, Mer, se der, pastor Mer. Eu quero pedir que você ore no seu lugar e peça perdão por escolhas erradas, e saiba que ninguém está aqui para te julgar. Peça perdão pelo seu comportamento profano, mundano. Você que ouve em casa, se quebrante, se arrependa. Você não tem conseguido mais voltar à comunhão da igreja. Saiba que a igreja está aqui para te receber de braços abertos. Se arrependa dos seus pecados. Você que tem vivido uma vida que não demonstra o verdadeiro avivamento, não há evidências desse avivamento na tua vida. Hoje é dia de mudar essa história. Hoje é dia de haver quebrantamento no seu coração. Hoje é dia de você ser um agente do Senhor nessa terra. Ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e andar no Espírito e no poder. E as pessoas buscarem em você quem é o Deus que você serve. Em nome de Jesus, é hoje que o Senhor está te chamando, igreja. É hoje que o Senhor está nos chamando para um verdadeiro avivamento. O Senhor está chamando para encher essa casa de fumaça santa, para encher essa casa do Espírito Santo, para encher essa casa de poder, de glória, para encher essa casa da presença dEle. Mas nós precisamos fazer uma escolha. Escolhe hoje a vida de santidade, porque o Senhor não vai habitar em templo sujo. Em nome de Jesus, arrependa-se hoje, e o Senhor te receberá. Humilhe-se hoje, e o Senhor te exaltará. Receba hoje essa palavra, como uma virada de chave na tua vida.
Medite nessa palavra, medite na palavra do Senhor e deixe Ele fazer de você uma pessoa forte, vencedora contra o pecado, em nome de Jesus. Adore ao Senhor junto com a igreja.